Hoje nós vamos ainda dando continuidade ao capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Hoje vamos ver o questionamento número 23, que fala que é o espírito. E os espíritos nos respondem: é o princípio inteligente do universo. Aí no item 23A, ele pergunta: e qual a natureza íntima do espírito? E eles nos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Mais uma vez aqui ele vem nos mostrar que é difícil explicar para nós sobre a natureza íntima do espírito, principalmente na nossa condição evolutiva. Quando nós estávamos estudando sobre Deus, que nos falou justamente da sua natureza íntima e que nós não tínhamos ainda condições de compreender a natureza íntima de Deus, porque nos faltava um sentido e que só se adquiriria com a depuração do espírito, isso também se aplica ao espírito, à compreensão do espírito como um todo. Nós ainda estamos muito aquém na escala da evolução dos espíritos, então ainda precisamos realmente agregar muito conhecimento, intelectualidade, moralidade, para que a gente tenha condições de compreender melhor o que é o espírito. Mas o fato dele colocar como sendo o princípio inteligente do universo, isso aí já nos dá uma noção muito exata e muito própria do que é o espírito. Mas vamos também ouvir o espírito Biramês, quando ele nos fala sobre esta questão. Então ele diz assim: dificilmente se pode conceituar o espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do espírito? Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Se existe a escola infantil para as crianças na Terra, a lei é a mesma em se falando do aprendizado do espírito sobre as coisas espirituais. A humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para outro. Somente a idade regula essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente. O espírito está em faixa e dinâmica diferente do que se pensa, e que não será justo violentar o modo de deduzir do ser humano. Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da realidade, porque os que escrevem desconhecem muitas coisas sobre si mesmos e não passam de analfabetos da alma. Conhecer o espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz, usando os recursos materiais. Não tiramos o esforço nem queremos anular as pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Não é essa a nossa intenção. Somente pedimos a todos os nossos irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem saltos nos caminhos científicos da vida. Aprendamos primeiro a harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo, a criar condições dentro e fora de nós para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Diante disso, notaremos o desabrochar em nossos corações de outro tipo de conhecimento, que nos dotará de valores pelos quais a verdade nos revelará segredos até então escondidos nas dobras do tempo. Como conhecer o espírito se ainda não sabemos o valor do perdão? E como dominar o perdão se ainda não perdoamos nos moldes do esquecimento das faltas cometidas contra nós? E como conhecer a caridade se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? Como conhecer o espírito se ainda não conhecemos o amor?
E como conhecer o amor, se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Meditemos na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Meu irmão, é mais lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus, para que possamos conhecer determinados segredos da natureza. O Cristo é o Mestre incomparável, ouçamo-lo. Todos os dias a sua voz se faz ouvir por todos os meios que desejarmos. Basta que haja interesse em aprender com humildade. Livremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Não queiramos saber o que é o Espírito. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida, sustentado pela vida maior, Deus. Nosso dever maior neste momento e na fase em que nos encontramos é compreender as leis e obedecê-las, é ativar a harmonia dentro de nós. Estaremos sentindo desta forma Deus na alma e o Cristo em nós, e a luz nunca se apagará em nossos corações. Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, que logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber. É maravilhoso ter a oportunidade de refletir sobre essas palavras, que sempre nos levam para a mesma verdade, que é: reforma-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, modifica-te para o bem, para o amor, para a verdade. Transforma o teu coração em reflexo de amor e luz, e todo o resto será acrescido, todo conhecimento virá naturalmente, será agregado naturalmente, a partir do momento que nós nos modificarmos, que nós nos conhecermos, que nós vivenciarmos a lei de amor. Então, meus amigos, a nossa luta diária tem que ser essa, todos os dias, lutar para sermos melhores, lutar para que o amor floresça em nossos corações, para que nós sejamos luz onde quer que estejamos, para que a gente leve amor, sorriso, paz às pessoas, que normalmente hoje em dia vivem tão tristes, atribuladas, com tantos problemas, tantas dificuldades. Então, que elas não nos contaminem com as suas dificuldades, mas que sejamos nós a levar a alegria aos outros corações.